Curiosidades sobre a histeria. Eu sou Shafik Gibeli, sou psicanalista e terapeuta Ayurveda. O Dr. Sigmund Freud, pai da psicanálise, começou sua descoberta da técnica psicanalítica por meio dos estudos sobre o adoecimento dos nervos. Essa é uma história muito interessante. Ele era médico neurologista e tinha como parceiro de trabalho o Dr. Joseph Breuer, que já estudava os fenômenos histéricos sob o ponto de vista psicológico, enquanto Freud, influenciado por seus importantes professores de medicina, oriundos da escola de Helmholtz, defendia a origem dos problemas naturais, em especial da histeria, como sendo de origem eminentemente física ou química, ou seja, eram fisiológicos e não funcionais, como defendia Breuer. Antes de continuar, quero pedir que você curta, comente, compartilhe esse vídeo para ajudar a divulgar o canal e os conteúdos que aqui sempre posto para vocês, com um coração sempre grato. Clica no sininho, clica no joinha aí, coloque seu comentário e me ajuda a divulgar esse trabalho. Muito obrigado. Continuando a história. Freud, durante muitos anos, aprofundou suas pesquisas e investigações tentando desvendar a engenharia da histeria, buscando entender como ocorreria a solicitação somática, como ele posteriormente depois veio a dizer que seria a histeria de conversão. Ele conseguiu emprestado um microscópio da Marinha Alemã, que já estava fora de uso, para poder dissecar e observar os canais dos impulsos elétricos nas enguias e comparava o fluxo energético dos impulsos nervosos humanos a partir da observação de sintomas físicos visíveis e relacionando-os a um problema fisiopatológico causado por um trauma vivencial relacionado ao acúmulo de excitação nos neurônios sem a devida descarga, e comparava a experiência sexual malfadada, em geral pelas mulheres, pois o contexto social as impediu da realização plena da catarse sexual muito mais do que aos homens, obrigando-as à catexia ou deslocamento dessa energia para outras atividades, o que nem sempre era suficientemente eficaz, e invariavelmente elas acabavam por recalcar seus impulsos por completo ou seus resquícios, e por isso tais impulsos não atendidos e não descarregados eram inadequadamente recalcados, ressurgindo ocasionalmente em forma de convulsões, paralisias, analgesias, cegueiras temporárias, entre outros transtornos tidos como fingimento ou exagero da mulher, acredite. Aproximadamente 2.200 anos antes de Freud, muitos casos de histeria, na época conhecido como sufocamento da matriz, termo dado por Platão ao conjunto dos sintomas histéricos observados nas mulheres, cujos efeitos assemelhavam a um sufocamento devido a sintomas como a falta de ar e tremores característicos, por exemplo. A matriz, porque era o nome como era conhecido e designado o ventre feminino, o útero, capaz de gerar filhos. Os casos de sufocamento da matriz eram mais comuns não apenas em mulheres de modo geral, mas nas mulheres não casadas, mulheres solteiras, mais velhas, mulheres estéreis, mulheres viúvas e todos os casos em que as mulheres ficavam de alguma forma impedidas de terem qualquer tipo de relacionamento sexual e gerar filhos, pois o sangue da matriz ou útero não utilizado ficava mais leve e subia para a cabeça, no entendimento da época. Esta é uma simbologia muito parecida com o entendimento dos Vedas, estudiosos do Tantra, ainda mais antigos do que Platão, há milênios de anos antes, em que a energia bioelétrica, chamada por eles Kundalini, que significa forma circular, semelhante a de uma cobra enrolada, cujo fogo ou energia Kunda sobe para a cabeça em um movimento semelhante a de uma cobra subindo uma árvore. Veja o símbolo da medicina, o caduceu, representando assim a energia da terra na base da coluna, ascendendo ao encontro do divino, representado pela cabeça. Na Kundalini, ou simplesmente libido, como conhecemos hoje, duas energias básicas partem dos testículos ou do útero, uma de cada lado, de cada órgão, sendo uma energia do Sol, mais quente, e uma energia da Lua, mais fria. Elas sobem pela coluna até o cérebro. A manutenção estática dessa energia é essencial para as funções vitais comuns. Porém, quando essa energia é bloqueada por alguma passagem na coluna, pode haver sério
comprometimento do corpo, com sinais muito semelhantes aos descritos por Platão, Freud e psiquiatras modernos. Interessante, não? Atualmente, a histeria foi dividida em várias partes pela medicina moderna e não há menção específica da histeria nos DSMs 3 e 4 ou no CID-10, Manuais Internacionais de Descrição de Doenças. A complexidade de fatores que envolve a histeria em sua multiplicidade expressiva, tais como crises de angústia, dores diversas, dores andarilhas, vertigens, desmaios, deixa muitos médicos atônitos, como provavelmente ficou Freud ao buscar causas orgânicas para explicar os fatores que descreveriam a histeria. Por este motivo, a Associação Americana de Psiquiatria decidiu por excluir a palavra histeria de sua nomenclatura. Em seu lugar, em 1980, o DSM-3 incluiu a expressão desordem da personalidade múltipla, que em 1994, no DSM-4, foi substituída por distúrbios dissociativos da identidade. Algumas doenças, como depressão, fibromialgia, bipolaridade, por exemplo, podem estar relacionadas à histeria, para se ter uma ideia, né, da magnitude dessa matéria. É claro que Freud também descobriu que, apesar do nome histeria, do original grego hystera, que significa útero, a doença e suas manifestações somáticas não são exclusivas de mulheres, mas durante milhares de anos acreditou-se de forma equivocada que se tratava de uma doença exclusivamente originária do útero e, por isso, eminentemente feminina, o que sabemos hoje não ser verdade, e atinge tanto homens quanto mulheres, mesmo que em manifestações distintas e características de cada gênero, mas ambos igualmente afetados de forma muito prejudicial. Se a causa era orgânica ou funcional, era basicamente a matiz da discordância entre Freud e Breuer sobre o papel dos impulsos sexuais na causação da histeria. O recalque da libido, que Breuer tendia a negar de forma insistente, Freud buscou aprofundar o entendimento e, por isso, acabou construindo o método psicanalítico como técnica de investigação do inconsciente para disseminar sintomas neuróticos, em especial os casos relacionados ao recalcamento da libido por meio das experiências sexuais reais ou imaginadas, mas de formas insatisfatórias e vivenciadas por muitos de seus pacientes famosos, como Martha Pappenheim, a Dulciana Oh, Caterina e Lucy, entre outras tantas importantes, como a princesa Marie Bonaparte, sobrinha neta de Napoleão Bonaparte, entre outros inúmeros casos que ilustravam de forma anônima as teorias desses gigantes da neurologia do século passado. De acordo com as notas introdutórias da obra Estudos sobre a Histeria, a verdade é que em 1895, Freud encontrava-se a meio caminho no processo de passar das explicações fisiológicas dos estados psicopatológicos para as explicações psicológicas. Por um lado, propunha o que era, em linhas gerais, uma explicação química das neuroses atuais. Era assim que ele chamava a neurastenia e a neurose de angústia, em seus dois artigos sobre neurose de angústia, ambos em 1895. E, por outro, propunha uma explicação essencialmente psicológica, em termos de defesa e recalcamento, para a histeria e as obsessões, também em dois artigos sobre as neuropsicoses de defesa, um em 1894 e o outro em 1896. Sua formação como médico, anterior à psicanálise, e sua carreira como neurologista levavam-no a resistir à aceitação das explicações psicológicas como definitivas. E ele estava empenhado em elaborar uma estrutura complexa de hipóteses destinadas a possibilitar a descrição dos eventos mentais em termos puramente neurológicos. Essa tentativa culminou no que ele chamou de projeto e foi abandonado não muito depois. Até o fim da vida, porém, Freud continuou adepto da etiologia química das neuroses atuais e acreditava que se acabaria encontrando uma base física para todos os fenômenos mentais, o que não aconteceu. Freud chegou pouco a pouco ao ponto de vista expresso por Breuer de que os processos psíquicos só podem ser tratados na linguagem da psicologia.
Foi só em 1905, em seu livro sobre o xiste e a relação com o inconsciente, no capítulo 5, que ele, pela primeira vez, repudiou de forma explícita qualquer intenção de empregar o termo catexia em algum sentido que não fosse o psicológico e abandonou todas as tentativas de relacionar os tratos nervosos ou os neurônios com as vias de associação mental. Muito bem. Quando Freud, obstinado por entender o mecanismo da histeria e, ao mesmo tempo, resistente por aceitar o seu aspecto metafisiológico, foi estudar com outro eminente mestre da neurologia da época, o médico e francês Dr. Jean-Martin Charcot, com quem Freud aprendeu sobre a hipnose, enfatizando ainda mais o aspecto psicológico da histeria. Nesse sentido, a influência determinante de Charcot fez com que Freud adiasse por 7 anos uma publicação, aparentemente solicitada também pelo próprio Charcot, que descreveria de forma técnica e científica um estudo comparativo das paralisias orgânicas e histéricas, tamanha resistência de Freud em manter a base fisiopatológica defendida e lecionada pela tradicional escola de Helmholtz. Freud sempre foi bastante metódico e disciplinado. A quebra neste paradigma exigia dele certa rebeldia intelectual e também tradição aos seus mestres da escola médica de Viena. Freud não dispunha dessa flexibilidade moral tão fácil, porém, abrir mão da tradição o lançaria à plataforma ideal que facilitaria posteriormente e possibilitaria, a criação do método psicanalítico. Esse estudo que Freud tanto relutava em publicar, em 1893, data em que foi publicado, revelaria os aspectos discordantes da posição freudiana em relação aos ensinamentos de Charcot, de lesão funcional subjacente aos distúrbios histéricos. O fato é que esse artigo acabou se tornando um marco entre os postulados orgânicos, neurológicos da histeria e os funcionais com a conotação psicológica nas obras de Freud. Freud entendeu e registrou que a lesão nas paralisias histéricas deve ser completamente independente da anatomia do sistema nervoso, pois nas suas paralisias e em outras manifestações, a histeria se comporta como se a anatomia não existisse. Não havia uma ligação entre o neurônio e os órgãos de uma forma fisiológica. A histeria ignora a distribuição dos nervos, toma os órgãos pelo sentido comum, popular, dos nomes que eles têm. A perna é a perna até a sua inserção no quadril. O braço é o membro superior, tal como aparece visível sob a roupa. Era esse o entendimento dentro da explicação do que seria a histeria. Conclui, então, Freud, considerando que a lesão nas histerias diz respeito à incapacidade do órgão ou função em exame de ter acesso às associações do ego consciente. A experiência desses gigantes da neurologia no século XIX está intimamente ligada a uma clínica do olhar, mais do que a do examinar médico, da escola tradicional. E o Dr. Charcot era bem desenvolvido na arte da observação. Aliás, um expoente dessa prática, e Freud tomou emprestada essa característica para compor o rol das virtudes psicanalíticas, o que permite ao psicanalista ver e ordenar os fenômenos somáticos, criando as condições de delimitação da problemática neurótica e possibilitando o corte adequado para a pontuação e interpretação dos fenômenos inconscientes, de forma a trazê-los à consciência e promover a catarse pelo insight, e assim amenizar a força excitatória cíclica característica da histeria e fazer cessar suas manifestações quase que imediatamente, somente quando descobertas. Esse é o desafio. Freud disse que, abre aspas, não posso dar melhor conselho a qualquer interessado no desenvolvimento da catarse até chegar à psicanálise do que começar pelos estudos sobre a histeria e, desse modo, seguir o caminho que eu próprio trilhei. Fecha aspas. Estudar a psicanálise, e em especial a história da psicanálise e sua técnica, que tem humanizado a medicina desde o século passado, é algo engrandecedor, é magnífico, eu diria até libertador, é muito bom. E eu quero te fazer um convite, venha trilhar o caminho de Freud no percurso psicanalítico freudiano do Instituto Cultural Chafik de Bely, com aulas mensais e duração de 2 anos. Mais detalhes
na descrição desse vídeo ou pelo site chafique.com.br. Curta, comente, compartilhe, para que mais pessoas possam ter acesso aos meus conteúdos e, fazendo isso, você estará dizendo ao YouTube que este conteúdo é relevante, é importante, e se assim você considerar, é claro, né? Então peço que compartilhe, dê o seu like, comente. Gratidão.